Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. A leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o capítulo 144. Em meio de lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus, Lucas 10, 3. Naturalmente, Jesus, em em pronunciamento semelhante, recomendação reportava-se aos cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre indubitavelmente desejava a qualidade de ternura e magnanimidade dos condutores, mas não lhe endossaria as oscilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, mas no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gébua de serviços, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Entretanto, há companheiros que ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquece-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e ao martírio, olvidando que o Senhor, e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete, nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Muito boa assim a leitura, né? Porque a gente acha, né? No início, acho que essa questão dos lobos, né? Que seria essa questão, né? Olho por olho, dente por dente, e não é isso, né? Que bem explica aqui, né? Não é, né? Guerra, né? Não é imprescindível caminhar na direção dos lobos, mas não na condição de fera contra fera, mas com uma busca de ensinar mesmo, né? De ajudar aquela pessoa. E muitas vezes, né, quando eu leio essas questões assim, eu lembro muito da questão de que às vezes a pessoa, né, ali você vê que tá com problemas, né, não tem algumas percepções, talvez é porque ela não tem uma evolução, né, tão alta assim para perceber aquelas coisas. Então, você como pessoa mais evoluída tem que lidar com aquilo de uma forma diferente, né, não é brigando com a pessoa.
ele fala, né, que muitas vezes a gente acha que é essa coisa de brigar, mas não é, e que a gente, que Deus, né, assim como Deus, né, lutou, né, aqui na Terra, tal, passou também pelas suas provações, pelas suas dificuldades, né, os seus discípulos também passaram, né, e a gente ter esses exemplos, né, de que apesar dos problemas, dificuldades, eles também tinham menos, né, mas eles seguiram a palavra de Jesus, né, seguiram aquilo que acreditavam e seguiram o caminho da fé, né, o caminho correto. Aí ele fala aqui, né, enviava os discípulos ao centro do conflito, áspero, mas não no gesto de quem remete carneiros ao matadouros, e sim a jeba de serviços onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Então, né, vai ter pessoas mesmo, você vê, né, que entre esses lobos que às vezes não vai querer saber o que você está falando, não vai querer o ensinamento mesmo, né, mas que você deve continuar tentando propagar o bem, né, para aqueles que querem ouvir também. Claro que tentando dar um direcionamento, mas igual eu falo, né, sem brigar tal, né. E não é de uma forma áspera que você vai chegando nas pessoas falando, não, isso está certo e tal. Por isso que eu falei que eu lembro muito dessa questão de que às vezes, né, a pessoa mais evoluída, né, tem que, tem que lidar de uma forma diferente, né? Não é chegar e falando, não, isso está certo assim, assim, assado, não. É entender porque a pessoa chega assim, através, não, a pessoa não despertou mesmo, não teve essa percepção, através por exemplo, pode ter tido uma criação que também ela não ajudou. Pode ter coisas do passado que também a fizeram estar desse jeito. Então, né, que esses discípulos, né, quando Jesus mandava eles, era para propagar, né, o que fala, né, era para propagar a semente do bem, né? A geba do serviço, onde pudesse semear novos e sublimados dons espirituais. Então, né, de emanar boas vibrações, né? Claro que igual, assim, vai ter pessoas que às vezes não vão ter, mas, né, não é por isso que você vai tratar aquela pessoa diferente, né? Você vai impor, você tá tentando mostrar, né? É você meio que ser, né, um pastor mesmo, né? De mostrar tal, e quem quiser, né, vai te seguir. Mas também Jesus fala, né, que no final nenhuma ovelha será perdida. Então também de ter paz, serenidade, né? Porque acho que muitas vezes quando a gente fica com essa questão também de querer mostrar aquilo, que acaba dessa questão de dando conflito, né? Porque a gente quer impor o nosso jeito também, não é, né? Às vezes a gente acha também que a pessoa não entendeu, mas ela vai entender e vai fazer da forma dela. Então, eu acho que é muito isso, né? Em meio ao lobos, essa forma, aqui fala muito dessa forma de lidar, né? Com as pessoas, às vezes que a gente tem essas divergências, esses problemas. E que de lidar com a forma, né, como Jesus, como os discípulos lidavam com aquelas pessoas, né, que iam procurar Jesus, tentando ser discípulos mesmo, ser pastores. Acho que esse que é o maior ensinamento, assim. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.